Bom, pessoal, como eu havia falado para vocês, esse vídeo é para finalizar a questão de número 22 e a gente parou no item 20 ponto, desculpa, 22.3, né? No caso, o item ele é esse aqui, né? Na questão 1.2, né, que era o item anterior, aí ele diz se M1 é 40 e M2 38, também com três possíveis sítios, né, locais de desidrogenação. O alcano leve adicionado é o normal hexano, e o hexano pode desidrogenar em qualquer lugar para formar a ligação dupla, né? Então, após um ciclo de reações, há pelo menos, né, desculpa, na verdade, há no máximo tantos possíveis tipos de polímeros na mistura D. Detalhe, no item anterior, ele perguntava quantos tipos de alcenos, né, a gente teria no caso, nesse C, né, pessoal? Nesse C aqui, na mistura de alcenos. Aqui ele está perguntando o número de polímeros aqui. Mas é claro que a gente tem que primeiro analisar essas estruturas. Agora ele me deu aqui um M1, valor, né? E um M2. E me deu esse alcano aqui como sendo o normal hexano. Então, acontece o seguinte, vamos pensar aqui um pouco. Quando o M1 é 40, né? No caso, 40, e esse aqui é 38, a gente tem que tomar cuidado em ver quantos carbonos, como é que vai ficar o fragmento, né? Então, primeiro, quando isso aqui for rompido, né? Que ele falou que são três locais de rompimento, né? Três locais de desidrogenação. Então, é esse local, esse e esse, no caso, para formar o alceno, que depois na metateses, né? É isso mesmo, esse nome. Junto com os fragmentos do hexano, vai gerar os hidrocarbonetos de cadeia menor, né? Menor do que o inicial. Então a gente tem que pensar o seguinte: na primeira situação, bem aqui, quando a molécula é quebrada bem aqui, para unir com os pedaços que vêm do alceno, e lembrando também, unir os pedaços também entre si, né? Eles também vão se autoassociar para formar polímeros, né? No caso do polímero que vai estar nessa mistura D. A gente vai ter quantos carbonos aqui nesse pedaço? Então, ó, aqui tem 2, né? Só que vezes 40, que M1 é 40, então dá 80. 81, 82. Então, eu vou ter um fragmento com 82 carbonos, né? Então, deixa eu só colocar aqui um fragmento com 82. Do lado de cá, eu vou ter 38 vezes 2, que vai dar 76, 77, 78, 79, 80. Não é isso? Então, eu vou ter um fragmento com 80 carbonos também. Quando quebrar aqui, né? Quando quebrar aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter 80 e 1 e 2 e 3. Não é isso? Um fragmento com 83. Aqui eu vou ter 76, 77, 78, 79. Então eu vou ter um fragmento com 79. Certo? Quando a quebra for aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter um fragmento com 1, né? Aí 81, com os 80 daqui, né? 82, 83, 84. 84 carbonos. E do lado de cá, eu vou ter 38 vezes 2, 76, 77, 78. Vou botar aqui, 78. Então, observe que os fragmentos que vão vir, né, eu pulei algum com 81. Deixa eu me ver. 81, 2, 81, 81, 2, 3, tá aqui. 80, aí, 38, vamos lá. 38, 76, 77, 78, 79, 80, tá certo? No caso, quando a quebra é aqui, 76, 77, 78, 79, tá certinho? E quando a quebra é aqui, 76, 77, 78, tá certo? E aqui, 81, 2, 3, 4. Ok. Então, esses são os fragmentos que a gente vai ter, né? A gente vai ter o 78, 79, 80, 82, 83 e 84. Eu posso ter me perdido aqui, ter faltado 81, mas acredito que não. Deixa eu só conferir rapidão aqui.
Não, é isso mesmo, já conferi. Então, o que que acontece? No caso do hexano, né? Vamos lá, você tem aqui o hexano, 2, 3, 4, 5, 6. Você vai ter, quando você tiver a quebra aqui, né? Formação da dupla com a quebra aqui, você vai ter um fragmento com C1 e um fragmento com C5, né? Quando a quebra for aqui, você vai ter o fragmento C2 e o C4. Quando a quebra for aqui, você vai ter dois C3, né? Então você vai ter um fragmento C3. Quando a quebra for aqui, vai repetir o C2 e o C4. Então, na verdade, você vai obter esses 5 fragmentos, né? C1, C2, C3, C4, C5. Então, organizando aqui, o que que acontece? Quando esse aqui, né, esse pedaço de tamanho 78, vamos dizer assim, 78 carbonos, quando ele se combinar com esses aqui, ele vai de 79, não é isso? Até o, né, ele vai ter 79 carbonos até 78 mais 5, até 83, certo? Quando for o 79, ele vai de 80 até 84. Quando ele for o 80, ele vai de 81 até o 85. Quando for 82, ele vai de 83 até 87. Quando ele for de 83, ele vai de 84 até 88. E quando for o 84, o que que vai acontecer? Ele vai de 85 até 89, certo? Então, essas aqui são as cadeias possíveis, né, das combinações dos pedaços grandes com os pedaços que vêm do hexano. Então, você tem o 79, então 80, 81, 82, 83, até aí passa pelo 84, 85, passa pelo 86 que está aqui embutido, né? 87, passa pelo 88 e vai até o 89. Então, do 79 ao 89. Isso aqui me dá 11 possibilidades, não é isso? Isso aqui me dá 11 possibilidades, ou seja, eu vou ter 11 compostos devido à reação cruzada, né? Então, 79 até 89, 10 mais 1, exatamente, 11 possibilidades com ligação cruzada. Agora a gente tem que checar as possibilidades com auto associação desses aqui, né? Desses fragmentos. E também entre eles, para gerar polímero, né? Então a gente tem que olhar entre eles e também eles dobrando, né? Eles com ele mesmo. E contar quantas possibilidades existem, certo? Porque eles também vão fazer parte do polímero, né? Então, olha só. Bom, então o que que acontece? Aqui, rapidamente, eu coloquei as possibilidades aqui de tamanho vindo do polímero, né? Da parte maior. E aí o que que acontece? A autoassociação é que está aqui nessa diagonal, né? Então, 78 com 78 vai dar 156. 79 com 79, 158 e por aí vai. Até o 8484, que vai dar 168, né? Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades devido à autoassociação. Agora, tem o seguinte, essas possibilidades elas podem se repetir dependendo da soma, né, que você vai ter aqui. Então, por exemplo, 78 com 79 dá 157. Então esse aqui é um novo fragmento, né? Um novo fragmento. Esse 157 é um novo, né? Porque é diferente desses aqui. Agora, se você pegar 78 com 80, por exemplo, isso vai dar 158, que já tem aqui, não é isso? Então eu vou botar aqui 158, mas ele já existe. Eu não vou contar duas vezes essa possibilidade, então não vou marcar aqui, tá? 78 com 82 dá 160, não é isso? Então também não vou marcar porque já tem aqui. 78 com 83 vai dar 161. Esse, como ainda não tem 161, eu vou marcar aqui como uma possibilidade. 78 com 84 vai dar 162. Esse também ainda não tem, né? Ainda não tem, então uma terceira possibilidade.
Aí eu tenho que fazer a mesma coisa com todos os outros. Só que lembrando o seguinte, por exemplo, aqui eu já 79 com 78, 157, os que eu vou colocar abaixo dessa diagonal, eu já vou ter contado, né? Quando eu tiver feito, eu obrigatoriamente já vou ter contado, porque essa diagonal aqui ela vai ser o espelho dessa outra de cima, né? Essa diagonal inferior, como se estivesse montando uma matrizinha mesmo. Então é só checar aqui, 79 com 180 dá 159, ainda não temos, né? Então é uma outra possibilidade. 79 com 82 é 160, é isso? Opa! 79 com 82, desculpa, é 161, né? Ctrl Z, 161. Essa não é uma outra possibilidade, porque eu já tenho aqui o 161. 79 com 83 é 162, eu também já tenho aqui. 79 com 84 é 163, que eu ainda não tenho também. Então, faz mais uma possibilidade aqui. Então, vou acelerar aqui, né? Vou pausar aqui o vídeo, vou contar aqui separado e vou mostrar para vocês aqui rapidamente, tá, pessoal? Bom, então, montando aqui a tabelinha toda, né? Você vai ver claramente o seguinte. Os números eles vão de 156, né? Você tem 156, 157, 58, 59, 60, 61, as possibilidades, né? 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68. Então ele vai de 156 até 168, não é isso? Contando inclusive essas 6 possibilidades aqui, tá? Que são as de autoassociação. Então, é mais fácil contar assim, tá? É mais fácil contar assim. Vou eliminar esse quadradinho aqui. É só ver aqui, 156 até 168 dá 12 diferenças, então dá 13 possibilidades, né? 13 possibilidades. Essas 13 possibilidades incluem essas 6 aqui, tá? Inclui. Então, pronto, fechando. Você tem as 11 possibilidades de produto cruzado e de autoassociação 13. Então, 11 mais 13, você vai ter 24 possibilidades no máximo, tá, pessoal? Então, isso porque nesse item ele deu números, né, para esse M1 e para esse M2. E deu também o alcano. Então você precisa fazer essa inspeção, tá? Então o total é de 24, beleza? 24 no total. Bom, continuando. Então voltando aqui esse item até, esse 22.4, a gente já discutiu, né, pessoal? Ele que pergunta qual é o polímero que pode, dentre os abaixo, que é adequado para a degradação, para essa degradação que ele falou. Então é o polipropileno, né? Os outros têm grupos funcionais que podem ser atacados, que podem servir para degradação, né? A questão é a estabilidade do hidrocarboneto, né, grande do polímero de hidrocarboneto, que impede que ele tenha uma degradação fácil, né? Então, movendo aqui para o item 22.5, o que a gente tem? Tem o seguinte, ele diz que os polímeros anteriores, quer dizer, os primeiros, né, são resistentes à termólise e tal. Então, nós até discutimos também, né, pessoal? Discutimos isso aqui também. Ele compara que o PMMA consegue reduzir até monômeros e que o PE não consegue fazer isso. Então, é a mesma ideia, né? Você tem PE, ele diz aqui na letra D que os grupos laterais estabilizam os radicais livres, né? Você tem aqui oxigênios, né, nesse grupo lateral. E isso faz com que o radical livre, que ele seja bastante vivo, digamos assim, no meio reacional, e que ele permita várias reações e que ele permite a degradação total, né, em monômeros. Já o polietileno, o radical livre é muito instável. Então a tendência dele é de reagir, né? Reagir rapidamente e assim não dá uma reação que seja muito efetiva, né? A gente já discutiu isso também. Na parte B da questão, ele vai falar do que? Ele vai falar aqui da questão que é reportada, né? Que introduzindo um grupo funcional contendo oxigênio, né? Na cadeia hidrocarbônica, a estrutura cristalina e as propriedades materiais do polietileno podem ser completamente retidas com uma maior reciclabilidade. É isso. Então, esse PE são na verdade, poliésteres que podem ser sintetizados por monômeros
a partir de óleos de plantas de biorefinarias. Então, você tem aqui o produto natural, que gera esse composto M1, que por redução dá o M2, não é isso? Então, por que esses polímeros são degradáveis, né, pessoal? Então, ele simplesmente pergunta por que esses polímeros são degradáveis, né? Então, pessoal, você olha ali claramente que formam os ésteres, né? Formam ésteres. E aí, o que acontece? Ele diz, na letra A, a cadeia, o polímero contém carbono e hidrogênio que é inflamável. Não, né, pessoal? No caso do estado de oxidação do carbono, né, ele ganha oxigênios do hidrogênio. Eles podem sofrer combustão, né, mas isso não permite uma boa, como é que eu posso dizer, degradabilidade, porque no caso aí você estaria era incendiando. Não acredito que o termo inflamável seja o mais bem apropriado para isso, né? Aí ele diz, o material polimérico tem grandes propriedades mecânicas, e é essa a questão dele ser degradável? Não é, né? É a letra C, que ele diz que tem ligações ésteres que podem sofrer ataque nucleofílico. É isso que ele já vinha falando, né? Que você tem grupos funcionais que são suscetíveis à reação, né, pessoal? E isso permite que haja reação e que eles sejam degradáveis por conta disso. Movendo aqui para o item 22.7, a gente tem o seguinte: a estrutura e a rota sintética do polímero P1 e P2 é mostrada acima. P1 é polimerizado do monômero M1 e o monômero M2, P2 é polimerizado e o monômero M2. E P2 é polimerizado apenas de M2, né? E M2 pode ser reduzido de M1. Desenha a estrutura dos monômeros M1 e M2. Se você observar a estrutura e o que ele diz aqui, que M2 é a redução de M1, né? Você vê claramente o seguinte: se você olhar para essa estrutura aqui, que ele diz também, né, que na verdade o PE são poliésteres. Então M1 vai ser o que? Vai ser o seguinte: O é um poliéster, né? No caso, ele vai vir desses poliálcools aqui, que são os monômeros, né, pessoal? Então aqui vai ter 16 e aqui você vai ter OH. No caso, você tem uma cadeia com 18 carbonos. E na redução, né, no caso, para gerar M2, você vai ter isso, né? OH, os 16 que vão estar aqui no meio. E aí você vai ter OH aqui. Aquele dupla O aqui vira CH2, né? Foi reduzida a carbonila. Então a redução é a carbonila virando CH2, o ácido virando álcool, né? Então esse aqui vai ser o M1 e esse aqui vai ser o M2. E você pode até conferir que está aqui ó, o monômero M2, que vai estar ligado ao lado do M1, né? No caso. Aqui ele claramente falou que a estrutura, que é esse polímero P1 é formado pelos dois, né? Então você tem aqui o M1 e a parte do M2, tá? Então é só analisar direitinho. E é isso, tá? Não tem o que fazer não. Bom, no item 22.8, ele diz que para você distinguir o polímero P1 do P2. Você olhando aqui para a estrutura, você vê o quê? Qual é a principal diferença, né? Esse polímero P2, ele tem ligações CO, ele tem mais ligações CO, né? Por conta da redução aqui, na verdade, C saturado, né? Que não é de ser de éster, de éter. Deixa eu pensar aqui. Você tem CO do éster e no caso, se você olhar para o gráfico, é isso, né? Se você olhar para o gráfico, você vai ver que a ligação CO, que tem lá o assinalamento nas informações, né, pessoal? Então o assinalamento aqui, ó, na verdade a ligação, isso aqui estiramento CO, a densidade é maior, né? No caso, o número de ligações CO é maior e esse número de ligações CO ele é mais presente no P2, não é isso? Ele é mais presente no P2. Então, o que vai acontecer? Esse aqui é do P2 e esse aqui é do P1. Então, os gráficos, né, os espectros de infravermelho são muito semelhantes. Esse aqui é de carbonila, né, pessoal?
É porque a carbonila de éster, ela cai nesse valor específico, né? Cada carbonila cai num lugar diferente. Mas o fato é que aqui a intensidade da ligação CO indica, é proporcional à quantidade, né? A intensidade do sinal. Então, você tem mais ligações CO em P2. E por último, pessoal, no item 22.9, o que é que a gente tem? Bom, então quem vai ser R1, né, pessoal? Quem vai ser R1? Você vai pegar o polímero P1, ele diz que ele é formado de M1 e M2, né? E ele está passando aqui, está reagindo com álcool, né? Um álcool aqui a 120 graus. Então, R1, ele vai ser esse aqui, né, pessoal? Vai ser esse aqui, porque ele é formado por M1 e M2, então vai quebrar, não é isso? Vai quebrar formando o polímero, o monômero M2, e o monômero M1, que é um ácido, né? Ele vai sofrer esterificação, não é isso? Então, esse aqui vai vir do M1, vou botar M1 asterisco, porque ele sofreu esterificação aqui, né? No caso, esse aqui, o R2, o P2, ele é formado pelo M2, e a gente viu na estrutura que o M2 ele é resultado da redução do M1, formando esse polímero, mas tem umas carbonilas, né? Digamos assim, não reduzidas, digamos assim. Então, essas carbonilas nessa degradação aqui, a tendência é que elas formem o quê? É esse aqui, né, pessoal? Vai formar o M2 e aquelas partes ali, aquele CO2, né? Vai ter a combinação com esse álcool para formar esse composto aqui, certo? Esse éster. No caso do R3, o R3 vai ser esse. Por quê? Porque aí você já tem um meio básico com uma temperatura elevada que vai clivar tudo, né? Vai hidrolisar, e depois você tem uma reação mais enérgica, né? A hidrólise final com H+. Então você vai ver com meio ácido, né? Vai ver que esses ésteres, ou eventualmente o M1, que é um ácido, né? Como a gente colocou a estrutura dele aqui, ele vai sofrer essa hidrólise, né, total, e vai gerar CO2, não é isso? Então, é isso, pessoal. A investigação aqui vai dar, olhando aqui para os monômeros, para as estruturas possíveis, você vai ter R2, R3 e R1. Por favor, comentem aí embaixo, pessoal. Pode ser no comentário, pode ser também no e-mail, tá? Ou no meu WhatsApp. Qualquer dúvida vocês tiverem sobre isso, pode perguntar que a gente que eu respondo, tá, pessoal? Então, essa foi a questão que eu fiquei faltando com vocês, tá, galera? E mesmo que tenha sido um pouco atropelado aí, mas acredito que deu para entender alguma coisa. Então, vocês me deem um feedback, beleza, pessoal? Pois um abraço, valeu!